Oi, gente! Bora continuar agora? Agora nós vamos falar sobre os erros e vamos falar sobre concurso de pessoas na prática delitiva. Se vocês olharem na apostila, são 3 paginazinhas. O conteúdo vai ficar menor do que o conteúdo que eu gravei anteriormente para vocês. Priscila, tô com dificuldade. Assista um vídeo mais de uma vez. Eu fiz vídeos pequenininhos para que vocês possam assistir mais de uma vez, se for preciso. E outra coisa importante, leiam o material da apostila e leiam os artigos. Então, vocês vão ver que são os artigos 15 em seguinte do Código Penal, tá? Então, leiam 14, na verdade não, na verdade 14 em diante. São os artigos que eu tô mencionando aqui na aula de hoje. E hoje nós vamos falar agora da teoria dos erros. Então, nós vamos estudar aqui, na verdade, vocês vão estudar, no geral, 5 tipos de erro, tá? Erro de proibição, vocês vão estar comigo, sala de aula, semana que vem. Os erros de tipo. E dentro desses erros ainda existem os que nós chamamos de erros de execução. Então, hoje nós vamos estudar o erro de tipo essencial e o erro de tipo acidental, tá? Dentro do erro de tipo acidental ainda tem 2 erros de tipo, que são de execução. Então, dos 5, hoje nós estudaremos 2. A gente vai perceber isso. Então, olha só. O que é erro? É quando uma pessoa pratica uma conduta que acaba por ser criminosa. Mas, às vezes, ela nem tinha vontade de praticar uma conduta criminosa. Ou, às vezes, ela tinha vontade de praticar uma conduta, mas não era aquela conduta que ela queria praticar. Tá bom? Então, a pessoa agiu em erro. Ela vai errar em algum momento ali. Então, vamos tentar analisar erro por erro, porque aí vocês não confundem. Porque se eu for tentar trazer uma teoria geral do erro, eu acho que a teoria geral do erro ela é mais fácil de ser entendida depois que você já entendeu os erros, tá? Então, nós vamos estudar primeiro o erro de tipo essencial. Gente, o erro de tipo essencial é quando o indivíduo, ele age achando que não está praticando um tipo penal. Ele não sabe que ele está praticando um crime. Ele não tem ciência de que aquele comportamento dele é criminoso. Ele acha que ele está praticando um comportamento normal. Mas não porque ele não sabe que aquela conduta é criminosa, porque ele erra na hora de praticar a conduta. Se esse erro for inevitável, aí tudo bem, sem problemas. Ele não vai responder, não vai ter penalidade nenhuma. Agora, se esse erro for evitável e ele deu bobeira, ou seja, ele agiu com falta de cuidado, aí ele vai responder pela conduta culposa, tá bom? Então, vamos imaginar aqui que você mesmo, você sai da sala de aula correndo, porque você tá atrasado para pegar o ônibus, e aí, sem querer, você confunde o seu celular com o celular de um colega. Você pega o celular do colega, bota, é um celular igual ao seu, hoje os celulares são todos muito parecidos, né? Capinha, inclusive, era idêntica à sua. E o colega esqueceu o celular dele em cima da sua mesa. O colega esqueceu o celular dele em cima da sua mesa. Você cata tudo e vai embora. Você praticou um furto, gente? Não, né? Inclusive, você pode até ir lá e devolver, mas vamos esquecer essa hipótese da devolução. Aí, quando você chega em casa, você percebe que você tá com o celular do outro. Você não errou? Ele não colocou o celular em cima da sua mesa, os celulares não eram idênticos. Tinha como você evitar? Naquele momento, não necessariamente, né? As características eram muito semelhantes. Ok, agora se o celular fosse muito diferente, aí beleza, aí era um erro evitável, né? Vai responder ali por um furto culposo. Aliás, não vai responder por furto culposo, porque não existe furto culposo. Olha só que legal. Só responde a modalidade culposa se existir o crime culposo, tá? Agora vamos pegar um exemplo mais concreto. Vamos imaginar que um caçador tá caçando um animal silvestre que seja permitido por lei, tá? E aí ele tá caçando esse animal a 50 quilômetros de uma região povoada por pessoas. E aí ele tá caçando esse animal e aí de repente ele efetua um disparo de arma de fogo, achando que é um animal se movendo na mata. Mas aí quando ele acerta, ele descobre que era uma criança. Gente, uma criança que tava perdida ali, ó, aleatoriamente. Tava perdida. Gente, tinha como ele imaginar que ia ter uma criança no meio da mata? Não, né? Inevitável enxergar isso. Então, ele vai responder, vai ser penalizado? Agora, se porventura ele vai lá
e atira. Vamos imaginar que ele vai lá caçar. Só que ao invés dele caçar longe de uma região povoada, ele caça ali a 1 quilômetro de Teresópolis ali. Gente, a 1 quilômetro de Teresópolis pode ter gente andando, né? Não pode? Muito, muito urbana a região ainda. E aí ele vai lá e efetua um disparo e mata uma criança, ao invés de matar um porco do mato. Nesse caso, ele vai responder pelo crime, tá bom? Ainda que ele estivesse em erro, que ele estivesse achando que estava acertando um animal, era um erro evitável, inclusive pelo local em que ele estava, ok? Então, olha só, vamos analisar o que é o erro de tipo acidental. Recai sobre os dados principais do tipo penal. Pode ser evitável ou inevitável. Recai sobre as elementares, circunstâncias ou qualquer dados que agregam a determinada figura típica. Então, gente, elementares é tudo aquilo que eu já expliquei pra vocês na sala de aula, né? É tudo aquilo que tá dentro ali do tipo penal. São todas aquelas palavrinhas, o núcleo verbal, os objetos daquele tipo penal. Então, matar alguém. Recaiu sobre as elementares do matar ali, matou uma pessoa de fato, tá? Então, eu trago esses exemplos pra vocês. Olha lá o que eu falo pra vocês, ó. Se for inevitável, exclui dolo e culpa, não vai ser considerado crime. Agora, se for evitável, ou seja, o indivíduo não vai responder pelo crime doloso, até porque ele não quis matar a criança, né, o caçador, mas vai responder pela conduta culposa, em razão de negligência, imprudência, imperícia, tá? E aí nós temos um outro segundo erro. Esse segundo erro é o que nós chamamos de erro de tipo acidental quanto a pessoa. Então, esse erro é quando o indivíduo quer matar uma pessoa, mas mata uma pessoa parecida com ela e não ela. Eu gosto de dizer que esse é o famoso erro... Ai, ficou muito feio esse travesseiro aqui. Esse é o famoso erro do irmão gêmeo. Vamos imaginar aqui, ó. E eu já vi um processo igualzinho esse, viu, gente? Vamos imaginar que uma mulher resolve se divorciar do marido. E aí ele, indignado com o divórcio, ele pensa, não, essa mulher é minha propriedade. Se ela não ficar comigo, ela não vai ficar com mais ninguém. Eu vou matar ela. Ela se divorcia dele e ele vai lá matar ela. Só que ela tem uma irmã gêmea, idêntica a ela. E aí ele vai lá matar ela, então ele vai praticar um feminicídio. Por que feminicídio? Porque é crime em razão do gênero. Ele acha que a mulher é submissa a ele, né? Beleza. Só que aí ele acha que tá matando ela e dispara a arma de fogo contra a irmã gêmea dela. E aí, o que acontece, gente? Ele vai responder por que crime? Por um homicídio normal, por ter matado um estranho, ou pelo feminicídio? Ele vai responder, né, criminalmente. E ele errou a pessoa. Então, ele vai responder de acordo com as características da pessoa que ele pretendia matar. Se ele queria matar a mulher dele, porque ele achava que ela não podia largar ele por uma questão de gênero, ele vai responder por homicídio qualificado, chamado de feminicídio. A pena é bem maior, tá? Diferente do homicídio simples. Por quê? Ainda que ele tenha matado a irmã, o ânimo dele não era matar a esposa em razão do gênero? Então, ele vai responder com as características da vítima. Olhem só, então. O sujeito quer acertar uma pessoa, mas por confundi-la acerta outra pessoa. Não se consideram, neste caso, as condições e qualidades da vítima que morreu de fato, né, ou que foi lesionada. Senão as da pessoa, ou seja, considera as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, considera as características da vítima real e não da vítima virtual, que foi a vítima alcançada contra a vontade do agente, tá bom? Então, ele vai responder como se ele tivesse matado a esposa dele, de verdade, tá? E agora, por fim, então, finalizei os 2 erros que eu queria trazer pra vocês aqui, tá? Então, são esses 2. Vocês ainda verão mais 3. Um a gente vai ver na semana que vem, outro vocês vão ver só ano que vem. Então, não se preocupem com os outros 2. Agora, a gente vai falar de concurso de pessoas. Pra gente finalizar, só mais uma página, 5 minutinhos eu libero vocês, no máximo 10. Gente, às vezes o indivíduo pode praticar um crime sozinho, não pode? E às vezes ele pode praticar um crime com outra pessoa. Vocês concordam? E aí a gente vai precisar ver como é que essas pessoas serão responsabilizadas. Então, gente, se o indivíduo resolveu praticar um crime com outra pessoa
E aí, nesse caso desse crime, pluralidade de agentes, ou seja, mais de um indivíduo praticando esse crime. Relevância causal, ou seja, o comportamento dessas pessoas foram relevantes na prática desse crime. E liame subjetiva entre os agentes, ou seja, todos eles queriam praticar aquele crime, E identidade da infração, ou seja, todos eles queriam praticar exatamente o mesmo crime, eles vão responder em concurso de pessoas. Então, bora imaginar que o João, Pedro e o José resolveram praticar um roubo numa panificadora. O João é aquele que dirige o carro e fica do lado de fora esperando os comparsas. O Pedro é aquele que entra com a arma de fogo e sai apontando para todo mundo e dando voz de assalto. E o José é aquele que subtrai o dinheiro do caixa eletrônico. Vocês conseguiram enxergar que os três queriam praticar o roubo, só que houve uma divisão de tarefas e cada um fez uma coisa? Vocês sabiam que os três vão responder pelo roubo? Da mesma forma, tá bom? Por quê? Pluralidade de agentes, relevância causal, então todos os atos foram eficazes. Um levou eles lá e ficou vigiando para ver se a polícia não chegava. O outro ficou apontando a arma de fogo para as vítimas para coagi-las e ameaçando. E o outro subtraiu o dinheiro do caixa. Então todo mundo praticou. Liame subjetivo, todo mundo queria praticar esse roubo? Todo mundo queria praticar o roubo, então todo mundo responde. E identidade de infração, todo mundo queria praticar exatamente o mesmo crime. Então, todos respondem pelo mesmo crime. Só que aí, gente, a gente vai perceber que existe uma questão da medida da culpabilidade. Porque nós vamos perceber que nesse caso que eu trouxe de exemplo para vocês, nós temos 3 autores, que nós chamamos eles de coautores. Coautores é quando existe mais de um autor. Todos respondem da mesma forma. Só que nós ainda veremos que existe uma outra pessoa que pode participar do crime, que é o partícipe, tá? Então, vamos tentar diferenciar o autor do partícipe? Olha só, nós temos vários tipos de autores. Nós temos o autor propriamente dito, que é o que executa o núcleo verbal, né? Que vai lá e rouba o bem do caixa. Nós temos um autor que é intelectual, que pode ser aquele que estava lá na casa, mas ele só organizou o crime. Lembra de La Casa de Papel? O professor não era geralmente o autor intelectual, enquanto os outros estavam lá dentro dos prédios subtraindo dinheiros ou moedas e etc. Beleza. E nós temos o autor mediato. Sabe quem pode ser o autor mediato? Aquele que vai lá e fala pro menor assim, deixa eu te falar uma coisa, vai lá naquela panificadora e dá voz de assalto, subtrai o dinheiro do caixa que eu te dou metade do dinheiro. O menor de idade que pode cometer crime? Não, ato infracional. Mas o cara que induziu ele a praticar esse roubo comete crime de roubo? Comete. Acredita? Então, o ator mediato é aquele que se vale de um indivíduo não culpável ou uma pessoa que atua sem dolo ou culpa para executar um tipo penal. Pode ser um menor de idade, pode ser um deficiente mental que nem sabe que está praticando um crime, tá? E nós temos também a teoria, uma chamada teoria do domínio do fato, que é aquele que controla o fato de uma forma geral sem praticar o núcleo verbal, tá bom? Então, ele pode praticar o núcleo verbal? Pode, mas não necessariamente ele praticará. Mas ele controla o fato de uma maneira geral. Então, nós temos, vamos revisar? O autor propriamente dito, que executa o núcleo verbal. Nós temos o intelectual, que é aquele que planeja o crime, mas não necessariamente executa. Nós temos o autor mediato, que é aquele que se vale de um terceiro, que não pode ser considerado criminoso, ou porque é doente mental, ou porque é menor de idade, para praticar o crime para ele. E nós temos o que nós chamamos de teoria do domínio do fato, que vai abarcar tudo isso, né? Então, a teoria do domínio do fato garantiu que aquele que não executa o núcleo verbal seja penalizado, como, por exemplo, o autor intelectual ou o autor mediato, tá? Deixa eu abaixar isso aqui. Isso. E, por fim, nós temos a figura do que nós chamamos de partícipe. O partícipe, ele tem uma pena menor, porque a participação dele é de menor importância, tá bom? Então, o partícipe, ele pode ser aquele que só implementa a ideia na cabeça do outro, mas não pratica o crime. Ele vira e fala assim, nossa, aquele cara foi sacana com você, né?
Eu, se fosse você, ia lá e dava uma surra nele. Ele tá sentado lá no botequim, lá no centro da cidade, lá no Jundiaí, tá lá no botequim. Eu, se fosse você, ia lá e dava uma surra nele, porque ele sacaneou você. Deu em cima da sua namorada. Nossa, eu daria uma surra nele com certeza. Então, ele induz a ideia, sabe? Ele não vai lá e fala, olha, você vai fazer assim, você vai pegar o carro, você vai lá. Ele não domina o fato, mas ele induz a ideia, viu, gente? Quem domina o fato, nesse caso, não é ele. Ou então, ele pode reforçar uma ideia. O cara fala assim, nossa, aquele cara deu em cima da minha namorada, eu tô puta raiva com ele, eu tô com uma vontade de ir lá bater nele. E o partido fala, vai lá, eu te apoio, eu vou lá com você, eu fico lá de longe assistindo. Vai lá, eu vou lá assistir essa surra que você vai dar lá. E, ó, uhul, tamo junto, partícipe. Ou então é aquele que fala assim, nossa, eu tô com uma raiva daquele cara, eu tô com vontade de dar uma surra nele, tô com vontade de matar ele. Ele fala, mata mesmo, toma aqui, ó, te empresto minha arma de fogo, você pode ir lá matar. Te empresto a arma de fogo aqui. Então, ele vai lá e auxilia com algum objeto material. Esse é o partícipe. Ele é um intelectual? Não. Ele só é aquele demôniozinho que fica ali barulhando na cabeça, sabe? E ele executa o ato criminoso? Também não. Mas ele, de uma maneira menos importante, ele vem a participar. Gente, então era isso que eu tinha que falar pra vocês. Nós verificamos concurso de crimes, nós verificamos teoria dos erros, nós verificamos iter criminis, tá bom? Nós verificamos tudo isso de uma maneira bem simples. Leiam a apostila para vocês fixarem conteúdo, tá? Senão vocês não vão aprender. Infelizmente, eu trago aqui de uma maneira bem rapidinha, bem levezinha. Vou trazer na lista de revisão para vocês alguns exercícios para vocês conseguirem fixar. Mas eu preciso que vocês leiam o conteúdo e, se preciso, assistam a aula novamente. Um beijo, boa semana para vocês.